os assassinatos, os sequestros, tudo quanto aconteceu. Uma das coisas que aconteceu, que é única, aquilo que diz o angolano, o constitucionalista angolano, o jornalista angolano, analista, ator, o William Toné, diz que o que aconteceu em Moçambique foi a devolução da política ao povo. Portanto, hoje, as pessoas têm consciência dos seus direitos, as pessoas têm consciência dos seus deveres, as pessoas têm consciência de que não são um simples objeto, são cidadãos plenos de direitos. Estes cidadãos, perante o Estado tem obrigações perante os cidadãos de os servir, e os servir da melhor forma. Hoje, o debate sobre o Conselho Constitucional, o debate sobre a CNE, já desceu até para o Dumbanengue. Hoje, no Dumbanengue, hoje, as mamanas que vendem tomate no passeio, sabem o que é o Conselho Constitucional? Que é uma medida cautelar. O filósofo, o professor Severino Guenha, uma vez ligou para mim e disse-me isso. Senhora Venâncio, eu estou aqui a passar numa zona, eu estou muito admirado com isto, estou aqui a ouvir uma senhora que está a vender a cebola no passeio junto à paragem, ela está a dizer que o presidente dela é o Venâncio Bacana, não é o presidente do Conselho Constitucional. Como é que essa senhora que vende cebola aqui no passeio sabe a diferença entre um presidente do Conselho Constitucional e um presidente eleito pelo povo? Este debate já começa a ser feito a este nível. Significa que a cultura cívica, a cultura política, a consciência cívica da população evoluiu muito. Isto já é muito bom. Daí aqui o que o Cremil está a dizer. Também estamos na altura de fazermos o quê? De dizermos ao povo, para também assumir a sua própria responsabilidade. O que nós queríamos não é um poder exclusivo para o Venâncio, não é um poder exclusivo para o Cremildo, para o Diniz, para que nós sejamos as estrelas, os one-man shows, como dizem. Não, nós estamos a fazer a nossa parte para levantar a consciência, abrir os olhos, tirar a venda que estava nos olhos das pessoas. Para quê? Porque só assim que nós podemos construir um Moçambique do amanhã, não é? Muito bom. Então, temos o nosso irmão Rendinho, a terceira pergunta. Dizem que eu tenho um minuto. Yeah. Não é? O Rendinho fala de ter problemas, não confiar muito no regime. Sim, tem toda a razão. Tem toda a razão. Nós temos muitos casos que já aconteceram ao longo desse tempo, não só do Presidente da Câmara, muitas pessoas que a gente sabe que posicionaram-se de forma firme contra o regime, foram assassinados, foram envenenados, outros desapareceram. Temos muitos casos desses. Então, eu tenho consciência disso, sei o perigo que isso representa, mas eu digo uma coisa, meu irmão. Se eu tiver totalmente medo disso, então significa que é mais 5 anos, 10 anos, 30 anos, sem que ninguém se ofereça a lutar pelo povo. Exato. Portanto, é um risco que qualquer pessoa que está a lutar por uma causa coletiva, uma causa popular, tem que passar. Exato. É o risco de vida. Tem que pagar um preço muito pesado. Tem que carregar uma cruz pesadíssima quando você luta pelo povo. Então, esse é o risco que ocorre. Mas eu tenho razão, que é preciso ter cuidados. Todos isso eu agradeço imenso também. Não é? É por isso que nós vimos o Diniz outra vez, o Mutola, quando foram ao Conselho Constitucional. O Diniz queria beber água, o Mutola apertou a mão, disse que não bebe essa água. Eu agradeço imenso. Mas é um risco que temos que passar. Até às vezes o risco de sermos mal entendidos, de chamarem-nos nomes. Eu tenho mais de 20 anos nesta luta. Quem não conhece sabe que eu não venho de hoje. Algumas pessoas, talvez, sobretudo os miúdos, hoje fizeram 18 anos há pouco, perceber uma coisa. A grande questão do custo do combustível é a carga fiscal. A carga fiscal exacerbada, que está acima do admissível. Só na cadeia do custo, isto é, quando nós, na estrutura do custo, ou da estrutura do preço do combustível, existe aquilo que chama-se preço FOB. O preço FOB o que é? O preço do combustível junto aos fornecedores de combustível, aos produtores de combustível. Pode ser na Arábia Saudita, por aí fora. Quando o combustível chega no porto, ali no porto, onde dizem que estão esses problemas, há uma série de custos que são acrescidos, como o seguro, por exemplo, os direitos aduaneiros, por aí fora. Então, acrescido ao custo do transporte, e ao seguro, quando acrescentamos o seguro e o transporte, o combustível chega no porto, aquilo que chama-se preço CIF. Preço CIF. Depois há um conjunto de custos que estão ligados a toda a cadeia doméstica, isto é, dentro do país. Tanto com o armazenista, com o distribuidor e uma série de outros impostos que existem. Existe o imposto obrigado, taxas da localização geográfica, taxas de infraestrutura, tantas taxas que recaem sobre aquele preço, que cerca de 60% do custo do combustível são impostos e taxas. Este combustível que nós temos agora, 98, às vezes 100 meticais por litro, em rigor, é possível, reduzindo as taxas e os impostos exagerados, e o combustível estar a 50, 60, 70 meticais no máximo. Isso é possível. Temos 70 meticais o litro de combustível, de gasolina. Isso é possível, ou abaixo disto. Se não houver taxas e taxinhas inventadas, que muitas das vezes nem vão aos cofres do Estado, nem é para beneficiar o povo. Mas fora dessas taxas e taxinhas, por exemplo, se o IVA, em cada uma das etapas, desde o armazenista, no porto, o distribuidor, depois do distribuidor, o retalhista, há uma série de custos que recaem em cada uma das etapas no IVA. Então o IVA é cobrado cerca de 6 vezes ao longo de todo o processo. Só com o IVA. Então o Estado ganha, só por cada litro, cerca de 30% do custo vai para o Estado. E depois há um conjunto de jogadas que andam no meio disto também. Portanto, há os que prestam alguns serviços aqui, como por exemplo a marcação dos combustíveis, que é um negócio bilionário, que algumas pessoas ganham com isso, e outras mafias que andam aqui no meio disto. Depois há o contrabando de combustível. E por outro lado, há um outro elemento importante. Um dia temos que fazer um programa sobre isso. Há um outro elemento muito interessante. Eu vos falei do preço FOB, né? Eu disse o preço FOB é o preço que sai do produtor da gasolina, do diesel, seja lá o que for. Muitas das vezes, o preço FOB que é decretado, muitas vezes não corresponde ao preço real em que se adquiriu o combustível lá no produtor na Arábia Saudita. Portanto, a gente pode adquirir lá no produtor o litro, por exemplo, a 30 meticais,
Mas aqui declarar-se que se adquiriu o combustível a 60 meticais. Isso é uma coisa que foi descoberta. O CIP fez um estudo muito interessante em 2014, 2015, que chamou a diferença entre o preço CIF e o preço FOB como uma das formas de corrupção usada pelo próprio governo, que era para tirar dinheiro para as campanhas. Em 2014, o CIP descobriu 80 milhões de dólares que foram tirados nesta diferença entre o preço CIF e FOB que foi usado na campanha do Partido Frelimo. E o que estou a dizer, nem tenho medo. Eu sei que já tenho muitos processos. Podem dizer mais de um processo contra ti. Porque são estudos que são feitos. Quem quiser vai ao portal do CIP e vai encontrar lá um estudo que fala exatamente disto com muitos detalhes sobre essas matérias. São coisas estudadas, são coisas conhecidas. Então, na verdade, este combustível que a gente está a pagar a este preço, ele é resultado, na verdade, da corrupção. Ele é resultado de taxas exageradas e impostos exagerados que se colocam sobre o litro de combustível. E se nós retirarmos tudo, é o povo. Então, o que acontece com o Malawi? O que acontece com a Suazilândia, que nem tem porto? Vai a Suazilândia, não tem porto. Mas o combustível da Suazilândia está mais barato que no Moçambique. Por quê? O que acontece com essa gente? Uma coisa muito simples. Eles têm noção de que o Estado é para trabalhar para os seus povos. Então, o conjunto de carga fiscal que recai sobre o combustível, eles reduzem. Não cobram tantos impostos e tantas taxas. Então, o combustível que está em trânsito em Moçambique, e por estar em trânsito em Moçambique, há impostos e taxas que nós pagamos, mas aquele combustível que está em trânsito não paga. Então, chega à Suazilândia ao preço real. Não tem essas taxas todas que nós pagamos. E lá na Suazilândia, lá no Malawi, o governo não cobra essas taxas. Logo, coloca o mesmo combustível que chegou no nosso porto, que usou as nossas estradas para passar até o Interland, o mesmo combustível chega lá barato. E nós temos que ir à Suazilândia e comprar o combustível que chega dos nossos portos. Esta é que é a grande realidade. Senhor Presidente, a mesma coisa acontece, Fênix, só para terminar, com cimento. Por que foram descobrir em Joanesburgo cimento mais barato que Maputo? Cimento da Dugongo. Por que foram descobrir? Por razão simples. É que o cimento da Dugongo, ao preço que sai da Dugongo, ele atravessa cerca de 600 km de Maputo. Quando entra na África do Sul, a África do Sul, sabendo que tem déficit de produção de cimento, a África do Sul não cobra uma série de taxas e de impostos. Então o cimento chega ao sul-africano, vindo de Moçambique, mais barato. Porque o próprio governo sul-africano não coloca uma carga fiscal pesada sobre o cimento para permitir o sul-africano poder construir. Esta é a grande questão. Esta é a grande questão. Esta é que serve para outras, para além de outras máfias, que outro dia podemos realizar um programa específico para falar. Temos que privilegiar as questões dos nossos...